apyayantu mamangani vakpranaschakshushrotam mato balam indriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarut anirakaranam astu anirakaranam me astu tadatmani nirateya upanishatsu dharmaha temai santu Om Shanti Shanti Shanti. Hoje nós começamos o capítulo 3 da Kena Upanishad. E esse capítulo 3 traz uma história para ilustrar para a gente tudo aquilo que foi falado, na verdade, no capítulo 1. E não sei se vocês lembram, mas lá no capítulo 1, o que a Kena Upanishad enfatiza é o fato de que existe uma consciência, existe algo que é sempre presente, permeando todas as coisas e sustentando todas as coisas. Este algo é Brahman, é o ser, é esta consciência livre de limitação. É aquilo que também foi enfatizado aqui nas aulas várias vezes, que não pode ser estabelecido por um conceito, que não pode ser traduzido por palavras, por nomes ou por formas, mas que sem dúvidas existe. Então, lá no capítulo 1, em vários mantras, é falado que existe Brahman, que existe esta consciência que permite que os olhos enxerguem, que permite que os ouvidos ouçam, que permite que o prana exista, que permite que a mente faça aquilo que ela precisa fazer. E isso é, então, este sustentador de todos os sentidos da mente e desta vitalidade que também faz com que o corpo funcione. Então, muitas vezes isso é repetido ali naqueles mantras do capítulo 1, e muitas vezes também é repetido nesses mantras Tadeva Brahman Tvam Vidhi, que tu saibas que este é Brahman, que esta é a consciência que tudo sustenta, e não aquilo sobre o qual as pessoas fazem upasana, né? Foi falado que também existem várias formas e existem vários nomes sobre os quais as nossas mentes podem se apoiar para começar a compreender aquilo que é o livre de limitação. Então, dentro dessa tradição, existem esses nomes e formas que nós conhecemos como as deidades Ganesha, Saraswati, Shiva, Krishna. Não importa. Existem todos esses nomes e todas essas formas para que a gente possa estabelecer uma relação com aquilo que não pode se relacionar diretamente. Então, um dos exemplos que eu sempre uso em aula também é o telefone celular. O telefone celular é como se fosse uma imagem, um nome ou uma forma, para que a gente possa se comunicar com alguém que não pode ser alcançado pelos nossos sentidos nesse momento. Então, o telefone celular serve para que a gente se comunique com alguém que está a quilômetros de distância. Então, a minha voz e a minha audição não chegarão a quilômetros de distância. Então, eu uso um aparelho, eu uso um dispositivo, eu uso um apoio para me comunicar com esta pessoa que está a quilômetros de distância. Então, se você olhar de forma desatenta para essa ação, você poderia até mesmo dizer que você está falando com um pedaço de vidro, plástico e metal.
Só que você não está falando com um pedaço de plástico, vidro e metal. Você está usando esse aparelho, ou seja, você está usando esses elementos, né? Plástico, vidro e metal, para se conectar com algo que você não consegue se conectar diretamente. Assim são as imagens que a gente pode ter em casa. Tem um Ganesha aqui atrás de mim. Eu não estou me comunicando com um pedaço de metal, que é essa imagem. Essa imagem é feita de metal. Eu não estou falando com metal. Mas quando eu olho para essa imagem de metal, que é Ganesha, aquilo me faz lembrar daquilo que é o livre de limitação, aquilo que não pode ser conhecido através dos sentidos e da mente, mas eu me apoio em primeiro lugar através dos meus sentidos e da minha mente, porque é assim que eu estou acostumado a fazer ao longo da minha vida. E nesse processo que é a vida de yoga, esse processo que é Antahkarana Shuddhi, esse processo de preparação da mente, pouco a pouco eu posso largar esses nomes e formas e compreender diretamente aquilo que é Brahman, aquilo que é o livre de limitação. Então, nesse processo também é interessante nós fazermos um adendo. E esse adendo vai tocar um pouco ou até mesmo diretamente em algo que você já talvez esteja acostumado a fazer e que talvez você ainda não compreenda totalmente. Eu acabei de fazer aqui esse verso de paz, né? Essa invocação à paz da Kena Upanishad. E você percebeu que nessas invocações à paz, sempre no fim existe a palavra Shanti. E a palavra Shanti significa paz. E a palavra Shanti, nesses mantras de paz, nessas invocações de paz, é repetida 3 vezes. Então, é interessante que a gente possa compreender por que essa palavra é repetida 3 vezes, porque isso também vai entrar no contexto da explicação desses primeiros mantras do 3º capítulo e também vai fazer uma conexão com aquilo que foi visto no 1º capítulo, naquela explicação de que existe algo mais sutil que recebe este nome aqui na Upanishad de Brahman, que sustenta tudo aquilo que existe. Então, essa repetição de 3 vezes da palavra Shanti nesses mantras está aliada com 3 ordens de realidade. A ordem de realidade do indivíduo, a ordem de realidade dos elementos da natureza e a ordem de realidade dos elementais da natureza. E esses elementais da natureza são exatamente essas deidades. Mas vamos com calma. Então, a primeira palavra Shanti está relacionada àquilo que nós chamamos de Adhyatma. E a palavra Adhi significa aquilo que está centrado, aquilo que está relacionado. Então, a palavra Atma, aqui neste contexto, significa o indivíduo. Então, Shanti, que haja paz em relação a tudo aquilo que está centrado no indivíduo. E se você parar para prestar atenção, isso já é falado até mesmo no mantra de paz, no início do mantra de paz da Kena Upanishad. Apyayantu mamangani vakpranas chakshushrotram atho balam indriyani cha sarvani. Então, sarvani, para todos o que? Indriyani, todos os membros ou todos os meus órgãos. Que órgãos? Os meus órgãos de ação
e, obviamente, os meus órgãos de conhecimento. Então, aqui eu tenho os meus sentidos, que são os meus órgãos de conhecimento, e também tenho os meus órgãos de ação, as minhas mãos, os meus pés, a minha língua. São todos órgãos que agem em relação ao mundo. Então, que haja paz em relação a estes órgãos de ação e de sentido. Que haja paz no sentido de que eles sejam saudáveis, que eles estejam saudáveis, que eles funcionem muito bem, que não haja nenhum desequilíbrio, que não haja nenhuma deficiência em relação a eles. E depois vem a segunda palavra Shanti, que está relacionado a Adhibhuta. E Bhuta são os elementos da natureza. E é interessante que a gente observe que os elementos da natureza não estão separados dos elementos do corpo. Porque o prana que existe no corpo não é diferente do prana que existe na natureza. O ar que existe no corpo não é diferente do ar que existe na natureza. Então, quando eu estou falando sobre Adhibhuta, eu estou falando sobre o elemento que é a terra, digamos assim, que ela também esteja equilibrada. Que esses elementos da terra, que também formam o meu corpo, estejam equilibrados. Que não haja nenhum distúrbio nesses elementos. Que esses elementos do meu corpo também não sofram nenhum distúrbio. Então aqui a gente também pode perceber o seguinte, que não há uma separação ou não há uma diferença entre aquilo que existe no meu corpo e aquilo que existe na natureza, aquilo que existe à minha volta. E isso recebe o nome de Ishvara em sânscrito. E Ishvara é essa ordem natural, é esse conjunto de leis que rege o universo. E é o conjunto de leis físicas, é o conjunto de leis naturais. Não são leis impostas por alguém em algum lugar, convencionadas por pessoas em algum lugar, mas é a própria lei da natureza. Então, que esta natureza que existe à minha volta e esta natureza, que é a natureza do meu corpo, que não são coisas diferentes, esteja equilibrada, que haja uma harmonia entre o meu corpo e os elementos da natureza à minha volta. E depois vem a terceira palavra, Shanti, que está relacionado a Adhideva. E aqui a palavra Deva está relacionado a também os elementos da natureza, mas principalmente aos elementais da natureza. Então, quando eu falo sobre elementais da natureza, eu estou falando sobre o vento, o sol, a lua, todos esses elementais, o fogo, que existem na natureza. Então, quando eu peço Shanti em relação a esses elementais da natureza, eu também estou fazendo um pedido para que haja um equilíbrio nesse universo, de maneira que esse universo não se desequilibre, não exista ali uma catástrofe natural causada por esses elementais da natureza, como tsunamis, terremotos, etc, etc, etc. Porém, contudo, todavia, no fim das contas, é necessário que eu perceba que há aqui uma relação, uma conexão entre esses três níveis: o individual, o dos elementos à minha volta, os elementos naturais, e dos elementais da natureza. Nós vimos ali no capítulo 1 que
os órgãos dos sentidos, a mente, todas essas faculdades que um indivíduo possui, existem e funcionam apenas por causa desta consciência que é Brahman, apenas por causa desta consciência livre de limitação que tudo sustenta. Então, esta consciência é presente no indivíduo. Esta consciência é presente nos elementais da natureza. Esta consciência é presente nos elementos da natureza. Então, tudo é sustentado por Brahman. Tudo é Brahman, mas a princípio, essa mente despreparada vê todas estas coisas como elementos separados. Por isso que no capítulo 1 existe essa tal crítica que é: não pense que Brahman são esses nomes ou formas sobre os quais as pessoas fazem as suas meditações, fazem as suas upassanas. Brahman é aquilo que sustenta, é aquilo que permeia, é aquilo que é comum a todas essas coisas. E, pela sua natureza ser livre de nomes e formas, não pode ser definido por essas coisas. Mas até aqui no nosso estudo nós já nos demos conta de que Brahman é este que sustenta o indivíduo. Brahman é esse que sustenta os elementos na natureza. E Brahman é, no fim das contas, aquilo que é chamado por nome ou colocado em forma através dessas imagens, através desses nomes que já foram citados como Ganesha. Então, Adhyatma, Adibhuta e Adideva não são coisas diferentes essencialmente, mas são vistas como coisas diferentes para uma mente que não está preparada. Então, o capítulo 3 vai contar uma história que ilustra basicamente isto. Essa história que fala sobre os devas, que são esses nomes, essas imagens como Vayu, Indra, como Agni, como eu já falei para vocês antes, batalhando contra os asuras. Os asuras que são essas tendências simbolicamente negativas da mente. Porque a batalha, no final das contas, se a gente for olhar objetivamente, ela acontece nas nossas mentes. A batalha que nós estamos lutando e que essa tradição fala, não é uma batalha que acontece de fato, né, entre soldados e exércitos. A batalha acontece nas nossas mentes, porque as nossas mentes têm tendências que apontam para esse caminho de autoconhecimento, essa clareza e essa objetividade. E a nossa mente também tem tendências que apontam para uma distração ou outros assuntos que muitas vezes nos afastam dessa objetividade e desta clareza relativa a quem somos. Então, essa batalha entre devas e asuras é uma batalha simbólica que acontece nas nossas mentes. E a história aqui da Kena Upanishad fala sobre essa batalha entre essas tendências em direção à clareza e o conhecimento em relação a essas tendências que nos afastam dessa clareza e desse conhecimento. E nessa batalha, então, é dito que os devas ganham dos asuras. Só que a identificação com o indivíduo, que aqui no caso são os devas, é tão grande que estes devas acreditam que a batalha foi ganha pela própria capacidade que eles possuem, o que é totalmente antagônico àquilo que é falado no capítulo 1.
de que todas as faculdades, todas as habilidades do corpo são sustentadas por Brahman, por esta consciência que tudo permeia. Então, o que está sendo simbolizado nessa batalha é esta ignorância relativa a quem nós somos. Nós achamos que somos capazes de fazer as coisas por nós mesmos, ou que o indivíduo, que a mente e as habilidades desse indivíduo existem por elas mesmas, quando, no fim das contas, tudo isto é sustentado por esta consciência, assim como todas as lâmpadas em uma casa são sustentadas pela energia elétrica, mas a lampadinha pode pensar, não, eu ilumino a sala por causa da minha capacidade de iluminar. Não, a lâmpada só iluminará se houver eletricidade. Assim como a onda pode pensar, nossa, eu sou grande e forte graças a mim mesma. E ela esquece que a natureza dela é a água. Ela só existe por causa da água. Essas analogias já foram usadas aqui na aula, mas é sempre bom remetermos a elas novamente. Por quê? Porque a gente lembra, porque se torna mais simples para as nossas mentes compreender aquilo que é o livre de limitação através dessas analogias. Então a história começa dessa forma. Os devas acreditando que eles sustentam a si mesmos, independente de qualquer coisa. Eles esquecem que existe, ou eles ignoram a existência de Brahman, que é o que acontece com a gente. Nós ignoramos aquilo que é Brahman. Nós ignoramos aquilo que nós realmente somos. E por isso, é necessário esse processo de yoga, necessário esse processo de autoconhecimento, para que a gente possa, de fato, compreender aquilo que nós somos, para além daquilo que está centrado apenas no indivíduo, Adhyatma, para além daquilo que são os elementos da natureza, Adhibhuta, e para além daquilo que nós chamamos por nomes e formas, que são essas deidades Adhideva. Então, permeando todas essas coisas, permeando todos esses elementos, está Brahman. Que eu possa ter esta capacidade de reconhecer esta consciência que tudo permeia. Namastê!